Retomamos a conversa com José Pedro Aguiar Branco, Ministro da Defesa Nacional. Sr. Ministro, estávamos precisamente, a falar daquela que deve ser, na sua opinião, a postura do Partido Socialista em relação a este orçamento. O PS, no entanto, tem apostado num argumento que é aquele de que aquilo que estava inicialmente no memorando da Troika não tem muito que ver com aquilo que está aplicado agora neste Orçamento do Estado de 2012. Há uma enorme diferença, dizem os socialistas, entre o memorando assinado em maio e aquilo que é o documento que vai vingar ao longo do próximo ano. Como é que contrapõe este argumento do PS? Eu acho que tem tudo a ver e mais qualquer coisa, que é a diferença. Como assim? Ou seja, é necessário ir mais longe do que aquilo que estava previsto, e quando se vai mais longe é porque se tem de ir tão longe quanto o necessário para poder acomodar e ter as condições para salvar a economia portuguesa. E, portanto... De forma direta ou indireta, há a responsabilidade do Partido Socialista naquilo que está a ser feito. Até porque... Essa é a sua opinião. Até porque, como se vir a data em que foi assinado o documento e a data do aquilo que são as indicações do Instituto Nacional de Estatística quanto aos desvios, percebe que é preciso ir mais longe do que aquilo que estava previsto e por responsabilidade do Partido Socialista. Já se sente alguma contestação, social, que passará também a ser teremos uma contestação nacional, está marcada uma manifestação entre as duas centrais sindicais. Preocupa-o as consequências que terá na rua, do ponto de vista prático, toda esta austeridade que o Governo aplicará já no próximo ano? Eu nessa matéria estou tranquilo. Primeiro, Como assim? Estou tranquilo. Primeiro porque vivemos em democracia. E em democracia é normal e até bom que as pessoas se manifestem, que opinem, que façam a sua observação crítica. É esta a razão de ser da democracia. Silenciar não é próprio de um regime democrático. Portanto, acho que é positivo. Segundo, os exemplos do passado mostram grande exercício de civismo nessas manifestações. Os cidadãos, os portugueses, sabem exercer os seus direitos. A própria CGTP tem demonstrado no passado que também faz tudo dentro daquilo que é a normal regras da democracia e, portanto... Não acredito que Portugal se transformará numa Grécia. Portanto, eu acho que tudo isso que está a dizer é normal em democracia e da forma como tem acontecido é uma forma exemplar do ponto de vista do exercício da cidadania. Estou confiante que continuará a ser assim. Do lado do Governo, também é absolutamente necessário que a governação não seja uma governação nem para sondagens, nem para ter popularidade fácil, porque aquilo que se exige ao Governo é precisamente, aliás, como a qualquer Governo europeu, é que neste momento seja absolutamente capaz de fazer aquilo que é necessário fazer-se, ainda que isso tenha custos em termos de popularidade e tenha custos em termos do nível que se situará nas sondagens. Do ponto de vista prático, que é fundamental, não espera que Portugal se torne numa Grécia, isto é, que a dimensão da contestação de rua ganhe uma força tal que poderá vir a bloquear a ação do Governo. Não acredita... Como estou a dizer, acho que os portugueses, no passado, nas grandes manifestações que aconteceram, no exercício livre dos direitos que são consagrados constitucionalmente, têm-no feito sempre no respeito das regras da democracia. E, portanto, acredito que, mais uma vez, também saberão estar ao nível daquilo que se exige neste momento. É bom que haja manifestações no sentido que as pessoas são participativas, é bom que opinem e que façam as críticas que devam fazer, assim como o Governo também fará e tem de fazer aquilo que é preciso fazer para que se salve o país. E, portanto, está a praticar-se a democracia e estamos todos a ser corresponsáveis do nosso futuro. Do ponto de vista político, temos assistido aos dois partidos mais à esquerda do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, muito alinhados com esta contestação, estas bolsas de contestação que vão surgindo. Temos assistido ao Partido Socialista, apesar de tudo, bastante distante daquela que tem sido a onda de contestação na rua. Assim espera que continue o maior partido da oposição? Tradicionalmente é sim, e portanto é normal a capacidade de mobilização e nas franjas que hoje se revêem no Partido Comunista e nas forças que giram
em torno do Partido Comunista, é normal. E, portanto, eu espero é que também, do ponto de vista do Partido Socialista, saiba ser e honrar o seu passado e a sua necessidade de ser hoje parte da solução também e ter o sentido da responsabilidade, o sentido patriótico, de ter a clareza para ver quais são as opções que deve tomar que reforcem a possibilidade de Portugal sair tão rápido quanto possível desta crise. E, portanto, eu espero que o Partido Socialista, e acredito, e desejo, esteja também à altura do seu passado e da sua história e que neste momento crítico que o país atravessa e em que ele é fortemente corresponsável, tenha esse sentido patriótico. Antes de falarmos diretamente sobre o Ministério da Defesa Nacional, enfim, este Orçamento do Estado, eu tenho aqui uma última questão que tem que ver com aquele que têm sido, aliás, os avisos constantes do Presidente da República para a necessidade do país ter crescimento económico, apostar no crescimento económico, aumentar as suas exportações. Ainda assim, este tem sido um discurso muito distante daquele que é o discurso oficial do atual Governo. É difícil pensar em crescimento neste momento de emergência, ou o Governo não tem uma estratégia para o crescimento. O que é que está a acontecer que acaba por estar ofuscado este discurso mais focado no crescimento, no aumento das exportações, por parte do Governo? Mas não acho que haja esse distanciamento que refere e acho que a primeira das condições para que seja possível desenvolver a economia é termos as contas públicas sãs, é fazermos o saneamento das contas públicas. Eu diria que não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. E se não tivermos essa consciência de que é uma prioridade ter essas contas sãs e o saneamento feito, não há seguramente desenvolvimento económico sustentável e não conseguiremos encontrar os registros de confiança necessários para que isso aconteça. Portanto, não há duas voltas. Nós temos como única fonte de financiamento da República o que foi acordado com a Troika. Nós temos que encontrar o equilíbrio e o saneamento das contas públicas para podermos honrar esse compromisso. E aquilo que for necessário e for possível afetar e é preciso para o desenvolvimento económico tem como pressuposto vital que haja esse saneamento. E, portanto, não é possível atuar de outra maneira e acho que o próprio Presidente da República sabe isso bem, até pela sua competência técnica indiscutível. Falemos então agora um pouco, enfim, sobre o Ministério da Defesa Nacional. Há aqui uma dúvida que não está no orçamento, a sua decisão, o prazo da sua decisão está apontado ainda, enfim, para este último trimestre do ano. Conta ter uma solução que viabilize os estaleiros de Viana do Castelo? Em junho deste ano não havia nada e apontava-se para o encerramento. Foi esta a herança que eu tive dos estaleiros nacionais de Viana do Castelo. Não havia nada, e quando digo não havia nada, não havia Conselho de Administração da Empordef na sua totalidade, não havia Presidente do Conselho de Administração dos estaleiros e não havia nenhuma estratégia no sentido de alcançar uma parceria ou um volume de carteira de clientes que fosse e tornasse sustentável aquela empresa. Estava a um passo de fechar os estaleiros? Era o despedimento com o respectivo encerramento, era isto. De julho para agora, de junho até agora, recompôs os órgãos sociais e o Conselho de Administração da Empordef e dos estaleiros tem desenvolvido uns esforços com sentido patriótico também, com grande competência, na busca de um parceiro estratégico, quer na eventualidade da participação no capital social, quer na carteira de clientes. Eu espero, desejo, que até ao final deste mês me sejam apresentadas pelo Conselho de Administração as hipóteses de continuidade da empresa de Viana do Castelo. Do ponto de vista prático, existem interessados e sim, qual é a origem destes interessados? Do ponto de vista prático, existem interessados, tanto que o Conselho de Administração me transmitiu. Só que nós somos diferentes do Partido Socialista. Nós não fazemos o anúncio de coisas que depois não acontecem. Se bem se lembra, ainda no início deste ano e durante o último exercício do governo do Partido Socialista, foram anunciadas
várias vendas relativamente aos estaleiros, várias compras de ferryboats e Faz o caso do Atlântida. Faz o caso do Atlântida e de forma muito impressiva, com o Presidente Chávez até a anunciar e a apitar e com o anterior Primeiro-Ministro presente. Nada disso aconteceu. E, portanto, nós não podemos criar falsas expectativas. Há situações concretas que estão a ser ponderadas, segundo o Conselho de Administração me transmitiu. Situações concretas são propostas concretas de interessados e, no momento oportuno, quando esse processo estiver terminado e, efetivamente, verificado que estão concretizadas, será anunciado. E acredita que esse prazo será cumprido do final deste mês? Eu desejo que esse prazo seja cumprido. Espero que o Conselho de Administração tenha todos os meios para, até ao final do mesmo, poder apontar uma linha de orientação consistente. E se, enfim, nada disso der do ponto de vista prático e concreto, terá que tomar uma decisão certamente sobre os estaleiros? Se nada disso acontecer, não posso fazer milagres. Eu tenho a certeza é que está a ser feito tudo para salvar a empresa. Está a ser feito tudo aquilo que não foi feito antes. Porque, como lhe disse, não havia nada e só nestes 2 meses foi possível haver hipóteses concretas que permitem estar a avaliar dessa possibilidade. Não encontrou uma proposta concreta de interesse nos estaleiros? Não. Eu não, quer dizer, não sou eu o... Naturalmente, mas foi-me transmitido não lhe foi transmitido que não... Foi-lhe transmitido que não existia nenhum interessado? Não existia nenhum interessado e mesmo aquelas que se anunciavam ou que foram anunciadas não tinham expressão concreta. E que, enfim, que conclusão é que retira daquilo que foi feito no passado? A conclusão que tiro é que mesmo o estudo de viabilidade que foi apresentado ao Governo em janeiro deste ano só mereceu a sua atenção em junho, 3 dias antes das eleições. Portanto, o que eu retiro daqui é que foi deixada uma situação delicada a este Governo e nós estamos a fazer todos os esforços para conseguir salvar aquela empresa. O Conselho de Administração dos estaleiros e da Empordef estão a desenvolver todos os contactos e têm alguns que foram anunciados, como sabe, o Presidente Lula esteve aqui e anunciou interesses de empresários brasileiros. Disse que ele próprio, enfim, estaria aqui a representar parte desses interesses. Portanto, há anúncios em concretos, houve e há negociações posteriores, quer do Brasil, quer da Rússia, quer também de situações de outras regiões, em concreto, que foram apresentadas. Só que eu não vou estar a falar sobre coisas que não estão concretizadas. E, portanto, espero que até ao final do mês o Conselho de Administração me traga propostas concretas. Falemos então um pouco sobre o Orçamento do Estado de 2012 e aquelas que serão as suas implicações na área da Defesa Nacional. Apresentou cortes, enfim, que foram avaliados pelos militares, pelas associações militares, como cortes praticamente insustentáveis, tanto do ponto de vista da saúde, das forças destacadas, na lei de programação militar. É possível continuarmos a ter as Forças Armadas a funcionar com este Orçamento do Estado para o próximo ano? Se não fosse possível, não era este o orçamento que seria apresentado. Então como é que reage a estas críticas? Como pode imaginar, a própria discussão, elaboração e essa análise do orçamento, em primeiro lugar, tratei-as com as chefias militares. Portanto, todos os chefes dos ramos, e inclusive o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, tiveram conhecimento prévio, atempado, daquilo que seria necessário fazer-se para se poder acomodar o orçamento disponível às missões que as Forças Armadas têm de cumprir. E eu não tenho a mínima dúvida que, dentro do esforço que é exigido às Forças Armadas, como é exigido a todos os outros setores da sociedade portuguesa, na saúde, na educação, na segurança social, elas saberão, de uma forma que eu diria exemplar, porque elas são depositárias de valores que hoje são muito importantes estarem presentes, de coesão, de sentido de unidade, de sentido de patriotismo, de saber fazer as missões e estabelecer o nível das missões em função daquilo que o país pode gastar. E devo-lhe dizer que, nos casos que tratou, das nossas forças destacadas, um corte de 30%. No corte de cerca de 30%, permite-nos manter no teatro de operações do Afeganistão
no Kosovo, no âmbito da NATO, no âmbito da União Europeia, na Atalanta, no combate à pirataria do Índico e também no âmbito das Nações Unidas, na Unifil, no Líbano. Tivemos que fazer, aliás, no Líbano muito importante, porque temos pela primeira vez um contingente de 12 militares, ou no nosso contingente, 12 militares timorenses, o que tem uma carga simbólica muito expressiva. Mas, portanto, para lhe dizer que mantemos a nossa participação com a dignidade que ela precisa, com o prestígio que as nossas Forças Armadas têm na atuação que fazem nesses campos de operações e tivemos que acomodar, ajustar, mas portanto, não fica, podemos ter um nível de participação ainda assim prestigiante para as Forças Armadas e na solidariedade que se exige de Portugal em relação ao combate ao terrorismo, em missões humanitárias e ao combate à pirataria. Bom, há aqui uma dúvida que eu continuo a ter. É importante dizer se isto não, sem dúvida. Não estão paradas. Compreendo que sim, compreendo que sim. Estão operacionais, não é? Compreendo que sim, e essas têm sido, de facto, prioridades, enfim, que têm sido transversais ao longo dos últimos governos. Mas há uma dúvida em relação ao seu orçamento que tem que ver com a redução do número de efetivos. Não só prevista no programa eleitoral do PSD, prevista no programa de governo, mas também, enfim, sob exigência do memorando de entendimento da Troika. Como é que vai conseguir reduzir o número de efetivos nas Forças Armadas, enfim, em alguns milhares, tendo em conta as exigências que nos são feitas? Vai despedir, não vai renovar contratos? Qual é que vai ser, enfim, o seu caminho para alcançar este objetivo? Vamos trabalhar em conjunto também com os ramos. É necessário redimensionar as Forças Armadas. Nós sabemos que os 10 anos que temos pela frente são diferentes dos 10 anos que tivemos. É preciso, eu tenho usado esta imagem, é preciso que hardware e software encaixem e, portanto, nós temos que... Temos militares a mais para aquela que é a nossa dimensão atual? Não é mais nem menos, temos que redimensionar, efetivamente, porque, por exemplo, coisas tão importantes como as promoções nas Forças Armadas, que é importante que na cadeia de comando militar aconteçam, porque cada posto tem a sua função na cadeia militar. Há uma expectativa de carreira quando se entra no ramo, não é? E não é só isso, é que nas Forças Armadas é diferente, não é só uma perspectiva de carreira, cada posto corresponde a uma dimensão de comando que no seu todo é fundamental para que do general... cadeia exatamente, operacional. É a diferença, é uma cadeia operacional. Mas para que isto aconteça, sem aumento da despesa, porque Portugal não tem condições para aumentar a sua despesa, e isto é reconhecido por todos e pelas Forças Armadas também. também. Do ponto de vista prático, como é que é possível reduzir em alguns milhares o número de militares? Se olharmos para o programa eleitoral do PSD, falava-se em 30 mil, temos grosso modo 40 mil. Nós temos previsto que até ao final poder reduzir em cerca de 10%. E, portanto, irão ser olhados em concreto. Vamos, durante estes 4 anos que temos pela frente, olhar quer no que diz respeito a cada uma daquilo que são as situações dos efetivos, dos voluntários, dos recrutados, de contrato. Todas essas situações vão ser analisadas no seu conjunto e vamos ver de que forma é que se pode redimensionar e, redimensionando, fazer o ajustamento que é necessário fazer-se. E isso vai ser, mas como lhe estou a dizer, vou trabalhar em conjunto com os ramos. Não excluindo, por exemplo, rescisões por mútuo acordo, é uma opção que está no programa do seu governo? Terá. Nós temos que chegar a situações várias. Eu diria que não há uma resposta única. Cada situação irá ser avaliada de per si, algumas terão que ser por essa forma, por rescisão por mútuo acordo, mas ela é mais vasta do que isso. E, portanto, eu não queria adiantar, porque é um trabalho que vai estar a ser desenvolvido com os próprios ramos. Ao longo do próximo ano, qual é o seu objetivo? Não, nós temos 4 anos. O mandato, para o efeito, é um mandato de 4 anos. Nós temos que, no final do nosso mandato, termos reduzido em 10% e fazermos esse redimensionamento que eu acredito que vai ser possível fazer. Já tomou algumas decisões na área da saúde militar e em relação à educação militar, isto é, tem previsto algum redimensionamento daquele que é o espectro do ponto de vista da educação militar? A reforma da saúde militar já começou com uma decisão que se arrastava e que este governo tomou. A decisão do Hospital Militar. Como sabe, não é uma decisão menor, porque ela traz consigo várias implicações de racionalização
de equipamentos que neste momento é muito importante que aconteça, na disponibilidade de uma prestação médica melhor do que aquela que acontece neste momento e, do ponto de vista financeiro, também poderá libertar situações que ajudem ao reforço financeiro do próprio Ministério. Portanto, eu diria que é uma decisão que é politicamente muito relevante, que muitos pensaram antes, muitos estudaram antes, mas não foi tomada. Mas não foi tomada. Foi por si anunciado, aliás, há uns dias atrás. E, portanto, no âmbito da saúde militar, há que ter um esforço de grande racionalização, de revisitar a questão dos benefícios, dos protocolos que existem. É necessário fazer-se isso, tal como se fez na ADSE, tal como se faz também... É natural agora, que os militares sofram também esse reajustamento, tendo em conta os benefícios. Toda a gente tem, não é os militares, toda a gente, toda a sociedade portuguesa, você, eu, sim, todos naturalmente, nós, eu estou a falar desse caso concreto porque... Mas é que nós não podemos... não será criada aqui nenhuma exceção. Nenhuma exceção do ponto de vista daquilo que não deve ser excepcionável. E em relação à educação? Porque nós, por exemplo, em termos dos deficientes das Forças Armadas, como sabe, tomamos uma medida muito importante no que diz respeito a manter a isenção das taxas moderadoras, porque é um tributo que todos devemos fazer a quem se tornou deficiente na defesa da pátria. Esta última pergunta, enfim, o nosso tempo está de facto a terminar. Vai também redimensionar a educação militar? Nós vamos também olhar, porque é preciso olhar para a dimensão do ensino militar e isso também está no campo, aliás já iniciamos os estudos nessa matéria e será uma situação que também será avaliada. Admite fusões, por exemplo, em relação ao colégio militar, aos pelos do Exército? Eu não queria estar neste momento porque ainda está naturalmente a avaliar. Estou a avaliar, repare, são 2 meses ou 3 meses de exercício, tivemos a situação gravíssima do ponto de vista do orçamento para preparar, difícil, um orçamento, como toda a gente diz, o mais difícil da democracia portuguesa, estivemos empenhados nisso. É natural que neste momento lhe possa dizer quais são outro tipo de reformas que podemos levar a efeito, que estamos em estudo, mas que ainda não queria estar a antecipar a situação. Nesta altura. Sr. José Pedro Aguiar Branco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica então a avaliação da atualidade política e económica, mas também do Ministério da Defesa Nacional, feita pelo atual Ministro José Pedro Aguiar Branco.